Faltando poucos dias para o Natal, os eventos seguiam ocorrendo em todo o Oriente Médio. Então sente-se e deixe-me lhe apresentar um pouco disso. Nossos tópicos de hoje: como os judeus controlam o mundo, insights para os mentalmente perturbados, conectando os pontos. O que motiva o grande acordo de energia entre Israel e Egito, nascer e pôr do sol? Nvidia anuncia um grande centro em Israel, enquanto os Emirados Árabes realizam grande investimento. Israel, Grécia e Chipre formam uma força de segurança conjunta. O Grinch que roubou Jesus mente sobre a liberdade e a busca por Israel. Olá, eu sou Daniel Seaman e obrigado por se juntar a mim no Straight Up, aqui nos estúdios da JNS em Jerusalém, Israel. A sessão de comentários sempre surpreende. Antes de compartilhar minhas opiniões sobre as notícias desta semana em Israel, quero abordar uma questão do meu podcast anterior. O interessante está nos comentários. Com que frequência as pessoas realmente não ouvem, ou ouvem apenas o que querem ouvir? E alguns comentaristas na semana passada me criticaram por eu ter dito isso. Judeus nunca retaliaram ataques terroristas em seus países, mas sempre citam 7 de outubro e outros eventos em Israel, onde o país reagiu contra terroristas. Perderam meu ponto, mesmo tendo confirmado. Eu falava sobre cidadãos judeus cumpridores da lei em países ocidentais. Vocês que estão comentando estão falando sobre Israel, não é a mesma coisa. Israel não só tem o direito, ela, como qualquer outro país do mundo, tem a obrigação de defender seus cidadãos e eliminar qualquer ameaça à sua segurança. Quando essa escória persegue nossos filhos, eles acabam assim. Isso não foi vingança. Essa é a consequência deles. Em Gaza, construírem uma infraestrutura assassina entre prédios, escolas, hospitais, lojas, fábricas, casas de civis e os 1.200 quilômetros de túneis sob a região. Usando civis como escudos em Gaza e quando Hezbollah no Líbano, Houthis no Iêmen e o regime iraniano atacam, respondemos assim. Porque nós não somos os judeus indefesos do passado, nós podemos e vamos nos defender e agir contra nossos predadores. Todos os valentões e aliados que adoram sinalizar virtude, marchando nas ruas da Europa, Austrália e Canadá. Os Estados Unidos pedem apoio a terroristas, demonstram hostilidade contra Israel e agridem judeus indefesos. Você poderia ter vindo aqui lutar se realmente fosse dedicado, ou seja, se realmente se importasse com sua causa ou com a chamada resistência. Por que você não veio aqui lutar por eles? Mas vocês são todos perdedores chorões, como os muçulmanos que os incitaram e fugiram daqui. Assim como os assassinos de bebês que abusam de cabras em Gaza, o Hezbollah, Síria, Iêmen e Irã. Falam grosso, mas são uns fracos chorões quando alguém enfrenta eles. Os muçulmanos, eles são cerca de 10 milhões para cada um de nós, mas mesmo assim conseguimos derrotá-los. É disso que falamos. Aqui você vê os heróis de 7 de outubro que mataram bebês, estupraram mulheres e agrediram indefesos. Israel desmantelou o exército sírio e seu governo. Em 4 dias, eliminamos a capacidade militar do país muçulmano mais forte, o Irã, em 12 dias, e fizemos isso sem perder um único soldado. Castramos o exército terrorista do Hezbollah em minutos. Com uma única mensagem de pager, decapitamos a liderança dos Houthis em um ataque aéreo a 2.000 quilômetros de nossas fronteiras. Tudo isso enquanto lutávamos em 7 frentes e eliminávamos líderes militares e políticos inimigos. Exceto pelo Supremo iraniano, seja qual for seu nome no Irã. Então agora Netanyahu está dando ao mundo a oportunidade de proteger seus próprios cidadãos judeus. Caso contrário, teremos que fazer isso. E todos os antissemitas de internet. Não vamos perder nosso tempo com caipiras e broncos, que têm um quociente de inteligência médio de 70. De qualquer forma, moramos de graça na cabeça de vocês. E não precisa se preocupar em cometer suicídio. Vocês já devem ter visto a tendência de quem é anti-Israel dizer, de forma sutil, que não vai cometer suicídio, insinuando que Israel ou judeus poderiam querer eliminá-los. É, claro, aqueles que falam que 2% ou mais corretamente 0,2% da população mundial controla tudo. Desculpem decepcionar, mas somos mais sofisticados que isso. Reconheçam nossas habilidades e competências técnicas antes de tudo. Backdoors em chips e em toda peça de tecnologia que você está usando, nós já sabemos tudo sobre você. Se quiséssemos perder nosso tempo com você, não seria através do suicídio. Vai ser quando você menos esperar e por alguém que você nunca consideraria uma ameaça.
Como a garota que flertou com você ontem, ou os caras ao seu lado agora, no bar ou no jogo de futebol. Talvez seu médico, talvez seu vizinho, poxa, pode até ser seu melhor amigo. Atuamos a longo prazo, estamos em todos os lugares e parecemos com qualquer um de vocês. Veja, eu tenho este livro. Eu acabei de encontrar este livro do meu amigo David aqui, que escreveu este livro, David Katz, que escreveu este livro há alguns anos. E você vê as fotos, como os judeus se parecem, qualquer um de vocês. E então você pode se surpreender com o que podemos ou não fazer. Isso me lembra uma história. Anos atrás, quando fui diretor do escritório de imprensa do governo, havia um jornalista de Luxemburgo aqui que pouco atuava no jornalismo. O que vimos era o que ele fazia na maior parte do tempo. Ele participava de diferentes manifestações contra Israel, nas ruas de Israel, nos territórios, e sempre agia contra o Estado de Israel. Então verificamos, se ele é um manifestante político, por que estamos considerando ele um jornalista? Analisamos as atividades dele e vimos que não atendia a nenhum critério. Ele não foi enviado do exterior, ele não era pago por nenhuma organização de mídia. Ele não publicava mais de uma matéria por semana. Ele só participava dessas manifestações com a ala esquerda em Israel. Decidimos negar a ele a credencial de imprensa e o visto para ser presidente em Israel. Quando fizemos isso, recebi uma ligação do meu contato no Shabak, a agência de segurança israelense. Eles pediram para darmos uma credencial de imprensa a ele, o que me surpreendeu. Perguntei, por que querem que façamos isso? Ele é um ativista político, deem a ele uma credencial de imprensa, ele está trabalhando para nós. Eu fiquei chocado, então, demos a ele uma credencial de imprensa. Curiosamente, 2 anos depois, tivemos que renovar sua credencial de imprensa. Recebo uma ligação do mesmo contato. Se este ano não quiserem dar credencial de imprensa para ele, tudo bem por nós. Descobri que ele deixou de trabalhar com eles antes de trabalhar pelo dinheiro. Ele achou empolgante trabalhar disfarçado, expondo seus contatos, relações e as ações dos manifestantes contra Israel com ele. Dito isso, como você pode ver, quando eu digo, pode ser qualquer um, pode ser qualquer um, pode ser Candace ou Tucker, ou talvez até Fuentes. Eu me pergunto, o que você acha? Ah, não, falando nisso, meus contatos no Mossad me disseram isso. Tem bônus de Natal prontos para todos vocês pelo ótimo trabalho, tudo bem. Agora que isso foi resolvido, vamos ligar os pontos. Na semana passada, no fim do podcast, citei que não há boicote real ou efetivo contra Israel. Talvez alguns tolos tentando parecer virtuosos em supermercados na Europa. Vamos realmente sentir falta desses 82,99 € que eles não gastaram. Mas olha o que aconteceu desde então. Israel anunciou seu maior acordo nesta semana. 35 bilhões em um acordo de cooperação de gás natural entre Israel e Egito. Então você provavelmente já leu ou ouviu falar sobre a importância disso, e depois os debates sobre se existem ou não outros aspectos, como o Egito retirando suas forças do Sinai, onde estavam violando os acordos de Camp David, e o Egito imediatamente negou que haja mais alguma coisa no acordo. Ok, tanto faz, é mais do mesmo. Assim, a mídia tem algo novo para falar todo dia. E como já disse antes, os líderes dizem o que precisam dizer, mas fazem o que precisam fazer, e esse é um desses casos. Quero reunir outros aspectos disso e outros acontecimentos mencionados aqui. E não para te dar uma perspectiva, mas para completar o quebra-cabeça, o que diabos está acontecendo. Então aqui estão alguns dos pontos. Pelo acordo, a gigante americana de energia Chevron fará a transferência de gás para o Egito. Isso já gera milhões em receita para a economia dos Estados Unidos. No caso do Egito, grande parte das exportações de gás de Israel hoje depende dele próprio. E a instalação de liquefação deles vai permitir exportações para o resto do mundo. Uma instalação de liquefação é basicamente a fábrica que transforma gás natural em gás natural liquefeito, gás natural liquefeito. Tive que pesquisar, não sabia o que significava. Isso significa que os egípcios vão atender suas necessidades no Egito e exportar parte do gás comprado de Israel para a Europa. Auxilia sua economia em crise, fornece energia limpa à Europa e reduz a dependência europeia da Rússia. Em outro assunto, com o solstício de inverno, o sol passará a se pôr mais tarde no hemisfério norte. Os Estados Unidos anunciaram o projeto Nascer do Sol. O governo Trump propõe a governos estrangeiros e investidores transformar os escombros de Gaza em um destino futurista à beira-mar, com resorts de luxo, trens de alta velocidade e redes inteligentes com inteligência artificial. Tudo depende, é claro, da eliminação do Hamas, mas sonhar faz bem de qualquer forma. Voltando à realidade.
A gigante americana de tecnologia Nvidia anunciou planos para estabelecer um novo grande campus em Israel, tornando-se o segundo maior local da Nvidia depois da sua sede no Vale do Silício, empregando mais de 10 mil funcionários israelenses. O chefe da Nvidia afirmou: Israel abriga alguns dos tecnólogos e engenheiros mais brilhantes do mundo e virou a segunda casa da Nvidia. Nosso novo campus será um espaço para nossas equipes colaborarem, inovarem e desenvolverem o futuro da inteligência artificial. Então, já estão começando a perceber o quadro mais amplo se formando aqui? Bem, vamos continuar. Foi revelado que os Emirados Árabes Unidos assinaram um acordo de 23 bilhões com a israelense Elbit Systems no mês passado. E combine isso com outro evento. Israel sediou uma cúpula trilateral com líderes de Israel, Grécia e Chipre para discutir a cooperação em segurança no leste do Mediterrâneo. Israel, Grécia e Chipre estão considerando estabelecer uma força militar conjunta de reação rápida como parte de um esforço mais amplo para fortalecer a cooperação estratégica militar entre os três países, em meio ao aumento das tensões no leste do Mediterrâneo. Portanto, a possível criação de uma força naval conjunta deve estar entre os temas discutidos nesta reunião. Então, todas essas coisas fazem parte de um quadro maior de um mundo em transformação. E esse mundo em transformação tem origem nisso. A Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos da América de 2025 apresenta, citando o documento, uma estratégia coerente e focada para a atuação dos Estados Unidos da América no mundo. Os novos documentos de política dos Estados Unidos da América indicam uma mudança na estratégia global para garantir que a América siga sendo o país mais forte, rico, poderoso e bem-sucedido nas próximas décadas. Ela divide o mundo em duas regiões. É isso que ouço dos comentaristas em Israel, no Ocidente, Mundo Livre e Oriente, liderado pela China. A disputa entre eles envolve 3 pontos: chips, inteligência artificial e energia. Israel hoje é uma potência nessas 3 áreas, está na linha de partida desses campos e, graças à sua posição geográfica, Israel está bem no centro e é o aliado mais forte e confiável dos Estados Unidos. Não surpreende que o Catar e outros tentem enfraquecer esse vínculo. Agora que o panorama está mais claro, vamos abordar 2 últimos pontos que a mídia segue repetindo, especialmente nesta época do ano. Primeiro, vou falar sobre o Grinch que roubou Jesus. Com o Natal chegando, os globalistas do rio ao mar voltam a espalhar a ideia absurda de que Jesus era palestino. Como os Grinches, essas criaturas rabugentas estão tomando o Natal para si, fazendo tudo girar em torno delas. Lá nos anos 70, essas mesmas criaturas estavam sequestrando aviões e tornando as viagens miseráveis para todos. Nos anos 80, sequestravam jornalistas, agora sequestraram a narrativa. Enquanto na Europa e nos Estados Unidos da América vocês decoram cidades com presépios, eles maquiam mentiras para parecerem acolhedoras. Tão falsa quanto toda a questão palestina, essa fabricação não tem base histórica, não passa de uma tática contemporânea criada para reescrever o passado e deslegitimar Israel no presente. E a mídia espalha e dissemina essa mentira continuamente. Então mostre para nós, por exemplo, onde no Novo Testamento diz ou sequer menciona a Palestina. Ao ler relatos reais da Terra Santa dos séculos 18 e 20 escritos por viajantes, estudiosos e historiadores ocidentais, você percebe isso. Eles falam sobre árabes, beduínos, judeus, cristãos, até turcos, mas não há uma única menção a palestinos, seja como povo, nação ou até mesmo identidade nacional. A ideia simplesmente não existia. Então, não deixe que ativistas políticos deturpem a história que foi escrita por testemunhas reais que estiveram aqui ao longo dos séculos. E, finalmente, um último ponto: está a liberdade e a busca por Israel. Em 1982, fui paraquedista das Forças de Defesa de Israel na Primeira Guerra do Líbano. Paraquedistas pousaram no rio Awali e depois seguimos para Damur. Era um reduto da Organização para a Libertação da Palestina que tomou o local e expulsou os cristãos que viviam lá antes. Nós deveríamos tomar aquela cidade, e a nossa parte no batalhão era contornar a cidade, tomar as colinas ao redor e garantir a segurança delas. Assim, no dia seguinte, o restante do batalhão de paraquedistas poderia entrar e tomar a cidade da Organização para a Libertação da Palestina. Bem, infelizmente nosso subcomandante que nos liderou naquela batalha, naqueles dias nós não tínhamos meios. E ele errou no mapa, perdeu uma curva e entrou uma curva antes do que deveríamos.
E essa curva nos levou ao centro da cidade, e fomos cercados pela Organização para a Libertação da Palestina, e atacados de todos os lados por tiros, RPGs, etc. Eu, literalmente, testemunhei pelas lentes do meu veículo blindado de transporte de pessoal, vi como o veículo blindado de transporte de pessoal à minha frente foi atingido. Os caras conseguiram sair e se abrigar em um dos prédios, e depois descobri que o tanque atrás de mim também foi atingido. Esse tanque ficou preso na cidade, mantendo mais de 2/3 da nossa companhia e batalhão dentro da própria cidade, enquanto o resto de nós, metade de uma companhia, conseguiu chegar às colinas e, eventualmente, conseguimos eliminar as fortalezas da Organização para a Libertação da Palestina lá, para que no dia seguinte, o restante do batalhão de paraquedistas pudesse entrar em Damour. Infelizmente, a cidade em si deveria ter sido atingida pela nossa própria força aérea antes dos paraquedistas entrarem. Esta é uma das tragédias ocorridas durante a batalha. Há muita névoa da guerra. Ninguém avisou a força aérea que nossos soldados estavam presos no meio da cidade. E quando eles lançaram as bombas lá, atingiram nosso batalhão, o 890º Batalhão de Paraquedistas. Na cidade de Damour, 7 soldados nossos morreram naquele evento. Um grande amigo meu de Ashkelon foi o soldado mais gravemente ferido na guerra naquela época. Ele sobreviveu, mas sofreu queimaduras graves no ataque. Tragédias acontecem na guerra. Dia 15 de dezembro, quase 2 anos atrás, 3 reféns israelenses foram mortos pelas forças de defesa de Israel durante a Batalha de Sajaia, na faixa de Gaza. Esses homens saíram de um prédio, se aproximaram de soldados das forças de defesa de Israel e os mataram a tiros. Mesmo desarmados e acenando uma bandeira, isso ocorreu. Tínhamos informações de que os terroristas do Hamas tentavam enganar nossos soldados, que estavam preocupados em se defender. Menciono essas tragédias porque, nesta semana, novamente vieram à tona histórias do United States Ship Liberty, navio americano atacado em 1967 na Guerra dos 6 Dias. Mesmo assim, a investigação do Congresso dos Estados Unidos da América, anos atrás, confirmou que foi um trágico caso de fogo amigo, e que os Estados Unidos não informaram Israel sobre a presença do navio naval americano nas proximidades, e também confirmou que Israel não sabia, e quando soube, cessou o ataque. E enquanto falamos sobre essas coisas aqui, exatamente 1 ano atrás nesta semana, a própria Marinha dos Estados Unidos da América teve um trágico caso de incidente de fogo amigo. O United States Ship Gettysburg, do grupo de ataque do porta-aviões Truman, acidentalmente derrubou um F-18 Super Hornet americano durante a decolagem do porta-aviões. United States Ship Harry Truman. Felizmente, não houve vítimas. Esperamos que todos das Forças Armadas dos Estados Unidos da América possam passar os próximos feriados com segurança em casa no Natal. Assim, talvez possamos encerrar essa história e entender que tragédias acontecem e não devem ser usadas politicamente. Essa história segue sendo escrita por quem não se importa com o que ocorreu aos soldados e à equipe da Marinha no United States Ship Liberty. Tudo o que eles querem é fazer Israel parecer ruim. Espero que todos os militares dos Estados Unidos, homens e mulheres, celebrem o próximo Natal em segurança, seja em casa ou nos alojamentos. Enquanto nos protegem, e falo de todos no mundo, pois os Estados Unidos são a principal superpotência na defesa das liberdades globais. Quero agradecer a todos vocês por estarem aqui comigo no Straight Up hoje e desejar aos meus amigos cristãos um Feliz Natal e uma ótima temporada de festas. E estaremos de volta com vocês novamente na próxima semana aqui na JNS Televisão. Eu sou Daniel Seaman. Obrigado e um feliz e alegre Natal.